Olá, pessoal. Bem-vindos e bem-vindas ao Informar Direito. Eu sou Paulo Thiago, professor, advogado, pesquisador e também youtuber. E vou retomar com vocês aqui as análises referentes à presunção de inocência, especialmente após a decisão monocrática proferida pelo presidente da Corte, o ministro Fux, na ação penal 969, procedente do Distrito Federal, quando o Fux, diante do número par, né, de integrantes do Supremo Tribunal Federal, ele decidiu que, em havendo empate na votação, esse empate não beneficiaria a defesa. E aí, claro, né, vale a gente fazer aqui uma abordagem sobre a presunção de inocência, lembrando um pouco assim do que seria o seu principal, né, o seu primeiro registro histórico. E eu vou mostrar aqui para vocês uma obra que ela é uma dramaturgia inspirada na mitologia grega, né, obviamente, que ela é utilizada como uma grande referência para dizer, olha, ali foi o surgimento, né, da presunção de inocência, especialmente no exemplo que nós estamos trabalhando, né, quando há um empate no tribunal. Vamos compartilhar rapidinho com vocês a obra que que eu tive a oportunidade de estudar e ler, que é justamente Orestes, né, a obra de Ésquilo, que é composta por três peças, né, Agamenon, Coéforas e Eumênides. Eu estou com a versão aqui da Zaha Editora, tá? Sexta edição, tradução de Mário da Gama Cury, e é uma obra muito interessante, tá? Você começa a ler e meio que se perde um pouco assim no tempo, tão envolvido que você fica com ela. E claro, né, quem já deve ter lido algo sobre mitologia grega, sabe que a mitologia grega é muito envolvida em tragédias, né? E essa obra trata de tragédias. Então você tem um conjunto, parece uma espécie de corrente de vinganças que vai culminar no julgamento do terceiro ato. Então Orestes vinga seu pai Agamenon, tá? Agamenon foi o grande herói da Batalha de Troia, e Agamenon foi morto por sua esposa, mãe de Orestes, e pelo amante dela. Tá? Mas para que não fique aqui uma imagem muito ruim, né, da mãe de Orestes, vale dizer que antes de ser morto, Agamenon matou a filha dele e da sua esposa. E isso fez nascer nela um ódio em relação ao marido. Então, insuflado pelo deus Apolo, Orestes foi orientado a vingar seu pai e, com isso, dar fim, né, dar cabo nessa sequência de vinganças, nessa corrente interminável de vinganças. Só que, após matar sua mãe, Orestes é possuído, né, ele acaba sendo muito cometido, ou melhor dizendo, perseguido pelas fúrias, né, decorrentes da morte de sua mãe. Então ele vai, justamente foge para Atena, onde ele suplica por um julgamento, a fim de que ele seja absolvido, né, de seus atos e possa viver, né, com o fato de ter matado a mãe. E, apesar de suplicar a Atena, Atena decide que ela não será responsável sozinha por fazer o julgamento. Então, Atena cria um tribunal de exceção. Por que eu digo de exceção? Porque ele foi composto após o fato em si, ou seja, após Orestes matar a mãe e o amante dela, e esse tribunal teria uma composição peculiar, que lembra muito o que nós temos no tribunal do júri, né? Claro, com muitas mudanças, mas em termos de estrutura, você tem um tribunal heterogêneo, tá? Um colegiado heterogêneo, a deusa Atena numa posição diferenciada e 6 pessoas que seriam responsáveis pelo julgamento daquela situação de fato. Então, essas pessoas iriam depositar na urna os seus votos sobre a condenação ou a absolvição de Orestes. Detalhe, você tem ali uma situação em que a acusação fala primeiro, o corifeu fala primeiro pela condenação de Orestes, e você tem a defesa, né, falando na sequência. No caso, o próprio deus Apolo fez a defesa de Orestes. Orestes confessa o crime, apresenta os seus motivos, no sentido de que foi orientado pelo deus Apolo e estava ali para vingar seu pai. E quando você tem o encerramento da votação, você tem um empate.
E a deusa Atena decide respeitar esse empate, no sentido de que ele deveria favorecer ao acusado, que no caso seria Orestes. Então, é dessa referência, né, na dramaturgia na grega, na mitologia grega, que você tem aí um primeiro, né, ou principal, digamos assim, a principal referência para a presunção de inocência, em uma de suas regras. Tá? E nos vídeos seguintes, eu vou trabalhar com vocês quais são as regras que decorrem do princípio que presume ou que declara o estado de inocência da pessoa em sociedades civilizadas. Espero que seja o caso da nossa. E aí, o que é que você achou dessa abordagem que nós tivemos aqui hoje? Vale aí a sugestão de leitura, a obra que eu mencionei aqui, que nós estamos trabalhando com vocês justamente uma peça, né? E ela é dividida em 3 atos, então façam aí a conferência direitinho da obra Orestia. Fica aqui o meu agradecimento pedindo a vocês que deem like, né, nos vídeos, que compartilhem, que comentem, porque vocês sabem que o canal do YouTube ele vive justamente desse tipo de apoio, tá? A gente vai ficando por aqui e eu deixo o meu agradecimento. Até o próximo vídeo, também sobre a presunção de inocência. Tchau, gente.